Fala, pessoal. Então, como prometido, alguns exercícios de cinemática, tá? Começando por esses conceitos básicos de velocidade média, velocidade escalar média, que nós falamos no último vídeo, tá? Então, começando com um exercício bastante simples, que traz algumas coisas legais que nós precisamos verificar também, como é a questão das unidades, tá? A conversão das unidades. Tudo isso a gente vai conseguir fazer nesse exercício aqui, certo? Então, geralmente, nós trabalhamos com velocidades descritas em metros por segundo, quilômetros por hora, certo? É sempre uma distância, né? Uma medida de distância por uma medida de tempo. Mas não é comum nós falarmos, por exemplo, metros por minuto. Errado não é, mas não é comum, tá? Então, nós vamos começar a verificar aqui como nós vamos transformar as unidades para que nós possamos trazer a resposta nisso aqui, que é mais comum do que outras unidades, né? Vamos para o probleminha aqui, então. Esse probleminha, ele diz: qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Ele já diz a unidade que ele quer. Então, obrigatoriamente, nós vamos transformar a nossa distância para uma distância em quilômetro e o nosso tempo para um tempo em horas, tá? Então, começamos. 1.200 metros corresponde a 1,2 quilômetros. 20 minutos, a gente sabe que uma hora tem 60, então nós faríamos isso aqui, ó, 20 dividido por 60, que é igual a 1/3 de hora, certo? Então, nossa distância, 1,2 quilômetros, e nosso tempo, 1/3 de hora. Quando nós falamos da velocidade escalar média, na aula, nós chamamos de S, né? Utilizamos a letra S para descrever ela, e a gente falou que ela era a distância total dividido pelo tempo que a gente gastou, pelo nosso ΔT. Então, nós temos que isso é igual a 1,2 quilômetros divididos por 1/3. Isso aqui é igual a 1,2 vezes 3, lembrando, né? Quando a gente divide algo por 1/3, é a mesma coisa que se nós estivéssemos multiplicando esse algo por 3. Ok? Então, isso seria igual a 4,8 quilômetros por hora. Então, aqui está. Resposta, letra A. Esse problema, então, pessoal, apesar de bastante simples, ele traz para nós uma riqueza de informações na questão do entendimento das unidades de medida. Tá? Então, algo que eu gostaria de trazer agora para vocês é como nós vamos transformar quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Quilômetro por hora para metros por segundo, certo? Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos descer um pouquinho aqui nos 4 e vamos se concentrar nisso aqui. 1.000 metros é 1 quilômetro. Uma hora, pessoal, olha aqui do lado, é igual a 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, é 60 vezes 60 segundos, o que traria para nós 3.600 segundos. Isso aqui é igual a metros por segundo. Então, pessoal, 1 dividido por 3,6, que multiplica. O que nós tínhamos aqui antes era justamente o quilômetros por hora. Quilômetros por hora é igual a metros por segundo. Isso significa para nós que toda vez que nós quisermos transformar de quilômetros por hora para metros por segundo,
a gente vai pegar a nossa velocidade que está em quilômetros por hora e vai dividir por 3,6. E daqui a gente já consegue verificar também que, olha só essa equaçãozinha que eu peguei aqui. Eu passo para o outro lado, vai estar multiplicando. Então, toda vez que eu quiser multiplicar, ou melhor, transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou simplesmente multiplicar por 3,6. Certo? Espero que isso ajude vocês e nós vamos para um outro exercício em seguida. E esse próximo exercício que nós vamos fazer, ele também fala de velocidade escalar média, tá? E ele diz assim, uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros com velocidade escalar média de 12 quilômetros por hora. O tempo do percurso é d. Vejam que a gente inverte um pouquinho a lógica, mas a fórmula que nós usamos antes continua válida, tá? Ou seja, olha só, a nossa velocidade escalar média, ela é igual a delta x, melhor não usar o delta x, vamos usar a distância total, dividido pela variação de tempo. Aqui sim o delta t. Agora, eu sei o meu S médio e eu sei a minha distância total. O que eu preciso descobrir a partir de agora é o tempo. É isso que o problema está pedindo para nós. Novamente, um problema bastante simples, mas que é interessante sempre a gente exercitar, porque ele acaba trazendo algumas ideias novas para nós. Tá? Então, nós temos 12 quilômetros por hora, essa é a nossa velocidade escalar média, é igual aos 4 quilômetros, 4,0, dividido pelo ΔT. Então, quando nós passamos o ΔT para cá e passamos o 12 para cá, a gente tem que a variação do tempo é igual a 4,0 quilômetros dividido por 12,0 quilômetros por hora, ou seja, o nosso ΔT vai ser igual a 1/3 de hora. Certo? Para a gente deixar tudo bem esclarecido, nós sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 1/3 de hora é igual a 60 dividido por 3, que nos traria uns 20 minutos, e por coincidência é o que nós achamos do outro problema, né? Então, nossa resposta seria a letra C, 20 minutos. Beleza, pessoal? Vamos lá para mais um exercício, então, sobre velocidade escalar média e velocidade média. Esse terceiro exercício da aula de hoje, ele é extremamente interessante para a gente ver a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média. Primeira coisa que nós vamos fazer é responder o exercício, tá? E ele provavelmente vai gerar uma dúvida interessante em todos vocês. A partir daí, a gente vai verificar qual é a diferença da velocidade escalar média e da velocidade média, tá? Então, vamos para a leitura. Partindo do instante zero, então T inicial é zero, um veículo sai da posição de 60 metros e chega à posição final de 10 metros, após 5 segundos. Qual a velocidade escalar média do veículo para efetuar este percurso? Então, a nossa S média, que é a velocidade escalar média, é igual à distância percorrida dividido pela variação de tempo. S média, então, pessoal, se eu sair de 60 e vim a 10, eu percorri 50 metros. 50 metros.
Se nós saímos do instante zero e demoramos 5 segundos para isso, nós temos aqui 5 segundos. De forma que a nossa velocidade escalar média é 10 metros por segundo. Então, quando nós temos 10 metros por segundo como resposta, a nossa resposta é 10, a letra A, certo? Por que eu falei que esse problema ia gerar dúvida? Porque eu tenho certeza, pessoal, que alguns de vocês fizeram isso aqui. Velocidade média igual a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Certo? Com isso, pessoal, nós teríamos isso aqui, ó. Posição final é 10, posição inicial é 60. Tempo final é 5, tempo inicial é 0. Ou seja, teríamos menos 50 dividido por 5, o que traria uma velocidade média de menos 10 metros por segundo. Pessoal, uma coisa que nós precisamos ter em mente é que toda vez que nós temos um escalar, a gente não está preocupado com o sentido, certo? A gente só tem a preocupação de sentido quando a gente está falando de uma grandeza vetorial. Então, a gente pode já começar a imaginar que velocidade média é uma grandeza vetorial. Nós não falamos sobre isso ainda e nós não vamos nos preocupar agora com isso. Mas, se a gente está falando em velocidade escalar média, a gente tem distância percorrida. Se é para frente, se é para trás, se é para a direita, para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, não tenho essa necessidade de saber. Tá? Me importa dizer que eu saí de uma posição, andei 50 metros em 5 segundos. Quanto eu andei por segundo? 10 metros por segundo. A velocidade escalar, pessoal, não tem embasamento de direção. Se eu andei mais ou menos, né? Com o sinal positivo ou sinal negativo. Somente tempo, distância dividido por tempo. Ok? Então, pessoal, eu falei que ia gerar problema e realmente eu acredito que alguns de vocês tenham pensado em utilizar o menos 10. Mas não, velocidade escalar vai ser sempre positiva. Beleza, gente? Um abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.